A gente passa agora para os Estados Unidos, onde o presidente Trump está fazendo o tradicional discurso do Estado da União. É um ritual anual dos presidentes americanos. Já se passa mais de 1h30. Nunca houve um discurso do Estado da União tão longo. E nesse discurso, Trump escolheu focar na política interna, sobretudo na economia, num ano em que ele tem pela frente a eleição de meio de mandato, a eleição parlamentar, onde ele corre o risco de perder o controle sobre uma das casas do Congresso. A gente vai ao vivo para Washington, a Raquel Krahenbuhl está acompanhando tudo e vai trazer destaques para a gente do que aconteceu até aqui, porque ele continua falando. Boa noite, Raquel. Renata, acabou nesse momento o discurso do presidente Donald Trump, durou 1h48, um dos mais longos que já vimos aqui no Congresso americano, e Donald Trump fez o que os assessores dele pediram, que ele focasse em assuntos domésticos, especialmente na economia, no custo de vida e também na questão da imigração. E por 40 minutos foi isso que ele fez sobre inflação. Falou que a inflação está despencando, a renda nos Estados Unidos crescendo, que a economia está em plena expansão. Falou que também, graças às tarifas, o mercado financeiro está em alta, o que a gente lembra, todos esses dados precisam ser checados, porque a inflação, na verdade, ainda está alta, os americanos sentem o custo no bolso, ainda quando vai no supermercado, na conta de luz, e também as tarifas pesaram muito, fizeram os mercados despencar. Ele criticou a Suprema Corte, que derrubou as tarifas globais dele na última sexta-feira, e disse que vai agir para retomar as tarifas e que não vai precisar do Congresso para fazer isso. Daí, sobre imigração, talvez tenha sido o momento mais acalorado ali, porque foi quando os democratas se levantaram, disseram que ele está matando americanos com as políticas dele, com o ICE, a polícia de imigração dele, e daí depois também ele criticou os democratas ali, que eles não fizeram o suficiente para fechar as fronteiras, falou que os números são recordes, e Donald Trump trouxe pessoas beneficiadas pelas políticas dele, tanto na área de imigração quanto na área de economia. E daí só depois, 1h15 de discurso, foi quando ele foi falar de política externa, defendeu a política, a estratégia dele de paz através da força, falou que nos primeiros 10 meses de governo ele conseguiu acabar com 8 guerras, o que a gente lembra, várias delas continuam também, os conflitos continuam nas fronteiras, inclusive em Gaza, e ele falou que nesse momento ele trabalha duramente para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que hoje faz 4 anos, e que ele, a gente lembra, tinha prometido acabar em 24 horas. Agora, sobre o Irã, ele falou que a preferência dele é resolver esse problema por meio da diplomacia, mas ele deixou claro que ninguém deve duvidar do poder das Forças Armadas dos Estados Unidos, que ele disse que está pronto também para usar se for necessário, mas que prefere a diplomacia. Ele falou que nunca vai permitir que o maior patrocinador do terrorismo do mundo tenha uma arma nuclear, que jamais devem duvidar, então, da determinação dos Estados Unidos. E lembrou também o sucesso da operação na Venezuela, falou que derrubaram um dos chefões de cartel mais sinistros de todos os tempos, Nicolás Maduro, e falou que estão trabalhando agora em estreita colaboração com o governo da presidente Delcy Rodrigues para também gerar ganhos econômicos, tanto para a Venezuela também quanto para os Estados Unidos, porque ele citou lá que agora a Venezuela é um grande parceiro e amigo na questão do petróleo, né, o presidente que vem defendendo a energia fóssil no lugar da energia limpa. Então, um discurso muito focado em assuntos domésticos, porque a gente lembra o que trouxe Donald Trump aqui para a Casa Branca foi a economia e imigração. E hoje os eleitores dele estão frustrados com esses dois assuntos. A maior parte dos americanos é contrária à maneira como ele tem lidado, tanto com economia, inflação e também imigração. Vamos ver um pouco do que ele falou mais cedo, agora há pouco. And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. It just came down. It came down. Very unfortunate ruling. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made, right, Scott? Knowing that the legal power that I, as president, have to make a new deal could be far worse for them, and therefore they will continue to work along the same successful path that we had negotiated before the Supreme Court's unfortunate
involvement. Assim como nós aqui, quem acompanhou esse discurso todo a partir de Nova York foi o Guga Chakra, que entra agora para nos ajudar a entender os pontos mais importantes. Guga, boa noite. Acabou de acabar, então o que eu quero saber é o que mais chamou a tua atenção. Bom, boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, o Trump entrou para fazer o discurso do Estado da União extremamente impopular para padrões americanos, que é um sistema binário. Ele tem ali entre 35% e 40% de popularidade em grande parte do eleitorado republicano. Ele tentou apresentar, Renata, números positivos na economia, na imigração, embora ele tenha passado a ser mal avaliado mesmo nesses dois temas que, como a Raquel disse, são o que o colocaram na presidência, onde ele sempre teve mais apoio. Mas a população americana, no caso da economia, embora o emprego, a taxa de desemprego esteja baixa, a inflação também, ocorre o mesmo fenômeno que ocorria no governo Biden. As pessoas avaliavam mal o Biden e avaliam mal o Trump também. No caso da imigração, ali na fronteira o Trump é bem avaliado, mas não pelas ações do ICE nos Estados Unidos. Renata, me chamou a atenção que o tempo dedicado para a política externa foi muito pequeno. Ele não se aprofundou na questão iraniana, falou mais do mesmo. No caso da Venezuela, também não se aprofundou. Rússia e Ucrânia falou praticamente uma frase. Ele não citou a China. Ao longo de todo o discurso, isso chamou bastante a atenção. A China, que é o grande rival dos Estados Unidos atualmente, ele não deu um peso grande para a política externa, embora seja algo que tenha dominado bastante o tempo do presidente americano. No restante, foi aquele tom de comício do Trump, embora ele tenha seguido bastante o teleprompter, improvisado pouco, mais alguns momentos na imigração, mas foi aquele tom tradicional de comício do presidente americano. Renata. Guga, muito obrigada. Bom descanso para você.